Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós agradecemos a Ti por mais esse dia, podemos estar na Tua casa, para juntos cantarmos louvores ao Teu nome, para estudarmos a Tua palavra, Senhor Deus. Pai querido, venha cuidar de nós, venha tomar conta, ó Deus, de nós, nos ensinando através da Tua palavra, nos fortalecendo através do Teu Espírito Santo, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade de mais uma vez, ó Pai, colocarmos diante do Senhor, buscando, ó Deus, mais e mais a conhecer o Senhor, buscando, ó Pai, que a nossa fé possa ser aumentada, ó Pai, possamos crer, confiar mais e mais no Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar a falar sobre fé, e é um tema que temos muitas coisas, para falar na Bíblia, muitas coisas que nós podemos aprender. Basicamente, fé é confiança, confiar em Deus. Como nós acabamos de cantar, Deus, Ele não é alguém que possamos desconfiar, Tudo que Ele promete, Ele cumpre. E a palavra de Deus diz que nós devemos crer no Senhor, esse Deus que faz todas as coisas. Esse texto que nós lemos, ele fala sobre nada vos será impossível. Essa ideia de fé. Ter fé é acreditar neste impossível. Eu coloquei aí incrível, A gente ouve muito essa palavra incrível, da ideia de alguma coisa impossível. Então quando você vê, você fala é incrível, ou seja, nem dá para crer que isso acontece. E a fé é exatamente a materialização deste incrível, Nós podemos confiar ou acreditar, esperar algo que aparentemente é impossível acontecer. Pela fé, nada é impossível, pois nada é impossível para Deus. Esse texto que nós lemos é um texto muito importante. Fala a respeito do momento em que o anjo Gabriel vem falar com Maria a respeito de que ela iria ficar grávida e que ela teria um filho, esse filho seria Jesus. E aparentemente ela ficou silenciosa, A única coisa que ela faz é uma pergunta. Ela realmente pergunta: como seria isso? Versículo 34. Pois não tenho relação com homem algum. E aí o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. E ele diz: o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí o que é interessante notar é que ela não fala mais nada, é que ela não faz, isso é impossível. A única coisa que Maria diz é: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. É o versículo 38. Ela está demonstrando fé. Eu confio no que está sendo dito. E o próprio texto fala sobre esse não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Seja qual for a promessa de Jesus, não haverá impossível em todas as suas promessas. Nós precisamos crer no que Deus faz. Talvez algumas coisas que chamaríamos de impossíveis, elas só são impossíveis porque nós não estamos observando a presença de Jesus naquilo que Ele
realmente pode realizar. Outro texto que está em nosso boletim é o texto de Lucas 18, a passagem bem conhecida. Eu até citei na outra semana este texto, quando o cego pede para Jesus que ele pudesse enxergar, que eu possa ver. E a gente vê nesse texto que a diferença é que ele clamou com fé. Quando ele diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus vê fé naquele homem. E fé é isso, né? Crer nas coisas impossíveis. Nós temos na palavra de Deus um versículo que diz que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E, na verdade, na maioria das vezes, o pensamento comum, né, é das impossibilidades. Se você for analisar, diariamente a gente começa a colocar impossibilidade em tudo. Ah, não, isso não vai dar certo. Ah, não, isso é impossível. Ah, não, isso é assim mesmo. É o que nós falamos. O pensamento comum é que muitos problemas e males da vida são assim mesmo, vão acontecer. No lugar da fé nós colocamos a conformidade, né? O conformismo. Nos conformamos com muitas coisas. E se você for analisar, em certos casos realmente não tem esperança, a não ser se Deus agir naquela situação. As duas situações que nós falamos hoje: Maria ficar grávida do Espírito Santo e nascer o Filho de Deus. Que é coisa mais estranha e impossível do que isso? Mas também é impossível um cego, provavelmente de nascença, enxergar. Mas para Jesus, as coisas que Ele deseja se tornam possíveis. As promessas de Deus se tornam possíveis. E a gente precisa acreditar e viver um pouquinho mais assim. É possível viver em santidade no mundo de hoje? Sozinho não, mas pela fé, sim. É possível pregar o Evangelho? As pessoas querem ouvir o Evangelho nos dias de hoje? Normalmente não. Mas se em Jesus, quando a vontade de Deus é retirar aquele homem perdido do pecado, nada será impossível, seja quem for esse homem que esteja perdido. E aí, irmãos, a gente pode relacionar aí, né, uma infinidade de impossíveis que estão por aí, mas que para Deus pode se tornar possível. Basta nós temos essa fé, acreditarmos no mover de Deus nas impossibilidades. A Bíblia apresenta milagres extraordinários. Tudo seria chamado de impossível. E todo dia a gente está vendo um monte de coisa acontecer, né, que seria impossível. Mas Deus agindo nesse meio, fortalecendo cada um de nós. A ideia nossa é pedir que Deus esteja aumentando-nos a fé, porque a gente vê na Bíblia, né, passagens como aquela que se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirá para o monte: arranca-te daqui e vai para ali, né? Esse monte sairá. Você percebe que se Deus aumentar-nos a fé, nós poderemos ver muitas coisas acontecendo de bom na nossa vida, na vida da nossa igreja, em tantas e tantas coisas, em tantas e tantas situações. E para que aumente a nossa fé, uma das coisas que eu tenho visto é que nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Todas essas pessoas que viram o impossível é porque estavam perto de Deus. E a ideia de proximidade traz confiança, não é? Quando você está próximo de alguém, quando você conversa com aquela pessoa, você passa a confiar mais. Bom, no caso de homens, às vezes passa a desconfiar mais, né? Porque você chega perto de alguém, você começa a ver que a pessoa não é tão confiável.
Então, nesse caso, passa a desconfiar. Mas no caso de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos conhecendo Deus e mais nós vamos confiar assim em Deus. E aí nós estamos mais próximos da fé. A fé é fortalecida quando nós nos aproximamos de Deus. E repare, irmãos, que o contrário também acontece e é muito perigoso. Porque existe tanta falta de fé? Porque quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele passa a desconfiar, ou passa a ter uma fé fraca, uma fé pálida, né? Porque está distante de Deus. Por isso a gente percebe que muitas vezes a falência da fé parece ser decretada. Coisas tão simples de ser resolvidas e as pessoas não têm força, não acreditam nem na possibilidade do possível, quanto mais no impossível, né? A gente vive momentos em que aparentemente coisas tão simples de ser resolvidas estão sendo aí barreiras para muitos de nós continuar a viver. Então nós precisamos nos aproximar de Deus e buscar mais esse possível de Deus, que muitas vezes é impossível para os homens. Esse aproximar de Deus, irmãos, significa a conversão dos nossos corações. Quando nós olhamos esse texto de Isaías 55, na maioria das vezes a gente lê e ouve esse texto simplesmente pensando uma coisa: os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus pensamentos, e os caminhos de Deus são mais altos que os meus caminhos, né? Eu nunca vou alcançar os pensamentos de Deus. E não é isso que o texto está falando. O texto está falando sobre conversão. Então ele começa a dizer, no versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Todo o contexto aqui é: deixe os seus maus caminhos, deixe os seus pensamentos próprios de homem e converta-se ao Senhor. Qual pensamento que não é o pensamento de Deus? É o pensamento humano do pecado. E ele diz: converta-se ao Senhor e passe sim a que os seus pensamentos sejam os pensamentos de Deus e os seus caminhos os caminhos de Deus. Quando nós buscamos essa proximidade de Deus, a conversão dos nossos maus caminhos para os bons caminhos de Deus, nós temos a mente de Cristo, não é isso que a palavra de Deus diz? Que nós devemos buscar essa mente de Cristo. Então os nossos pensamentos serão os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus. E aí, o que nós pedimos, concordando, né, com os pensamentos de Deus, Deus vai realizar na nossa vida, vai mudar o nosso coração. Essa proximidade de Deus aumenta-nos a fé. E este último texto de Salmo 81 diz: se meu povo me escutasse, se andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor, se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. E eu os sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Quando nós nos aproximamos de Deus, escutamos os caminhos de Deus, escutamos e pensamos como Deus quer. E aí, a nossa fé, a confiança em Deus pode ser total, de que Ele vai destruir os inimigos, vai nos sustentar com o melhor
que nós podemos imaginar. Aproximar-se de Deus, buscar a fé. Mas como diz a palavra de Deus, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Vamos orar, irmãos? Obrigado, Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por este momento, pela Tua palavra, ó Deus, que é estudada. Pai amado, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor é quem promete nos sustentar, é quem promete nos abençoar, Deus. Pai amado, que nós possamos nos aproximar mais do Senhor, ó Pai. Confiar no Senhor. Conhecer os Teus caminhos, ó Deus. Sabendo que o Senhor é aquele que está conosco, mudando o que precisa, ó Deus. Consertando aquilo que é necessário. Nos livrando, ó Pai, de todo mal. A partir do momento em que nós nos aproximamos do Senhor, confiando no Senhor, ó Deus. Pai amado, que possamos mais e mais ser abençoados por Ti. Que o Senhor Deus venha nos aumentar a fé, venha nos dar mais segurança, ó Pai, de que aquilo que fizermos, se estivermos fazendo, ó Pai, para o Senhor, poderá ser realizado, ó Pai, porque o Senhor é quem sustenta os nossos passos, é quem está conosco. E diante de qualquer dificuldade que passarmos, ó Deus, também poderemos vencer, poderemos suportar as adversidades, quando estamos na presença do Senhor, confiando no Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.